Pelo menos pelo ensaio foi bom. Vocês irmãos possam ser abençoados. Amém. Vamos orar. A nossa irmã Tamara hoje está com esse compromisso de trazer de Deus o recado para o nosso coração. Queremos chamá-la para isso. Senhor, nós já louvamos, cantamos, e agora, Pai, estamos aqui para ouvir Tua voz, naquilo que Tu já colocaste no coração da Tua serva. Pedimos, ó Deus, que Tu fale conosco. Alimente-nos, exorte-nos e salva vidas com a Tua palavra, Senhor. Oramos pela Tua serva, vem por nós em nome de Jesus. Amém. Senhor. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui louvando o Senhor para as nossas vidas, para as nossas famílias. Eu queria dar esse culto amanhã em ação de graças. Estou muito feliz com o Senhor, porque por mais pequenino que nós somos, o Senhor, Ele realiza ações, Ele realiza detalhes, né, de orações que nós nem imaginamos que Ele vai realizar. E quando teve culto lá em casa, eu ia dar ação de graças, né? A gente fica nervoso, esquece, canta louvor, mas eu não posso deixar de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. Né, o meu emprego é um desses. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso fazer obra em casa, a casa é pequena, por mais que o meu desejo seja sair de lá, eu precisava mudar, né, o ambiente, e era só o meu esposo trabalhando, e eu fazia faxina quando eu paguei o meu curso de professor, e foi corrido, para mim foi puxado, porque eu ainda tinha minha filha, eu decidi criar, não deixar ela com ninguém quando ela era pequenininha, e achei que era uma responsabilidade minha até um determinado tempo, e eu abri mão de muita coisa para ficar com ela, para ensinar coisas a ela, não só de valores, mas também a respeito à palavra do Senhor, e eu não me arrependo. E no tempo certo o Senhor me abençoou com esse emprego, e hoje eu estou 1 mês e meio na escola, e eu só tenho a agradecer ao Senhor. E quando foi nessa quinta-feira, numa reunião de oração aqui, na terça-feira, quando eu podia estar, eu pedi oração por uma amiga minha, né? Ela é casada há 10 anos, filha da pastora onde eu congreguei durante esse tempo todo antes de estar aqui, e nós orávamos para que ela recebesse o milagre de gerar. E foram 10 anos de oração e muitos conflitos dentro da igreja, porque ela viu acontecer muitos milagres na vida de outras pessoas, assim como a gente vê também, às vezes a gente ora e não acontece na nossa vida, a gente fica, poxa Deus, e eu, parece que o Senhor nos esqueceu. E quando foi na quinta-feira, eu cheguei tarde um pouquinho, porque eu tive que resolver um problema na escola, e a minha irmã mandou uma roupinha de bebê lá para casa para me fazer uma surpresa, dizendo que ela estava gerando, que ela estava grávida, e eu chorei de agradecer ao Senhor de eu ter o status. Todo dia é motivo de agradecer ao Senhor. Reflexo, vamos lá, depois eu vou ver. Então, todo dia é motivo de agradecer esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Quantos
quantas tentativas, quantas ela sofre de ansiedade. E ela chorou muito, a gente já chorou muito. E eu falei que antes dessa criança ser gerada no ventre dela, foi gerado nas nossas orações. Então é para deixar para a igreja não só o milagre, mas saber que a oração, como está escrito, ela pode muito em seus efeitos, amém? Então eu estou feliz com o Senhor e rendo graças a Ele por isso. Vamos estar lendo em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 1, 7 e 8. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O 7, por favor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? E o 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Isso é uma carta de Paulo, escrito aos irmãos da Galácia. E Paulo está explicando nessa carta, e antes, como o pastor sempre explica, não tinha Bíblia, né? A gente é privilegiado, né? Por termos vários ensinamentos. Mas antes disso, Paulo, mesmo prisioneiro, ele escrevia carta para ajudar os irmãos a quem ele tinha começado a conduzir em primeiro momento, aqueles que começaram a aceitar Cristo, né, recentemente, 1 ano de convertidos, 2 meses, 1 mês. Ele ia, né, em algumas cidades, fazia reuniões, montavam algumas igrejas, porque a igreja ainda somos nós, mas não tinha esses templos como é hoje. Então ele advertia, exortava, falava a respeito de Cristo, falava a respeito dos testemunhos que ele tinha. E essa é uma carta que ele diz para os irmãos assim: vocês foram livres pelo Senhor. Não sejam novamente escravos. Não entre debaixo desse jugo. Porque a igreja tinha muitos problemas. E ainda hoje tem. Estou olhando. E todo mundo aqui é cristão. Não tem ninguém fora, né, do cristianismo aqui dentro. Se tivesse, eu dava uma pequena ressalva, mas não tem. Então Paulo começou a falar a respeito dessas coisas que aconteciam na igreja, coisas certas, coisas erradas. Quando ele começou a falar isso, ele diz que a gente foi liberto pelo Senhor e que não podia ser mais escravo. Não só escravo das coisas lá fora, né, mas escravos de nós mesmos. Mania que nós temos, manias que tínhamos lá fora que não podemos ter mais. Coisas desse tipo. E ele fala sobre o jugo de escravidão. O jugo era o pessoal chama de canga também, que prende 2 bois para que eles possam andar juntos. Então, quando fala sobre isso, era como era vista a escravidão, né? Era um tipo de presa sobre nós, mas o Senhor nos libertou daquilo, para que nós pudéssemos andar livres. E lá em Mateus capítulo 3, versículos 3 e 4, o Senhor fala sobre isso com os fariseus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Fácil, Danilo, pode falar. Mateus 23. 23, 3. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem.
atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. O Senhor fala a respeito dos homens da lei, que eram vistos pela sociedade como homens de Deus, mas o Senhor Jesus advertiu, os discípulos, aqueles que seguiram ele, dizendo que esses homens estavam falando de Deus e o que eles falavam era certo, mas a sua conduta era errada. Hoje a mensagem que eu separei é a respeito daquilo que nós vimos, não só dentro da igreja, mas fora, e que a nossa visão, ela não tem que ser do homem, e o Senhor nessa passagem ela deixou claro isso para nós. O nosso olhar não precisa estar fito no homem. O pastor Hilton, ele é uma boa pessoa, O tempo que eu estou aqui eu não tenho do que reclamar de má conduta, mas se eu olhar somente ele, com certeza eu vou vacilar, porque ele é vacilante. Nossa, Mara, mas você está falando assim do pastor? Sim, assim como Jesus falou das autoridades, dos homens que entendiam da palavra. Então, estar firme no Senhor é olhar somente para o Senhor. Porque se esperar de mim, quantas pessoas até aqui, em 8 anos de caminhada, vou fazer 9, eu já machuquei, eu já magoei. E quantas também não me feriu. Mesmo assim, a palavra diz, olha, fica firme. Fica firme porque vai vir em tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, ele diz isso para nós. Os nossos olhos não tem que estar no homem, porque o Senhor disse que ele é falho, mas precisa estar em Deus e nós precisamos ter uma consciência de buscar esse Deus dentro da palavra. Não se acomodar pelo aquilo que o homem fala. Eu venho para a escola dominical e a irmã Marilene, ela fala determinadas coisas. Aí eu falo amém para ela e eu não pesquiso. Eu não procuro saber se aquilo tem veracidade, se é verdade. Porque vai ser cobrado de mim, assim como vai ser dela que passa a palavra para mim. Mas o interesse tem que partir de nós, para que nós não sejamos enganados por falsos profetas, que é o que diz a palavra. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfaltuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então o Senhor continua nos advertindo. No final dos tempos, o que para a gente parece que está bem perto da vinda de Cristo, porque parece muito o final, e a Bíblia nos dá algumas noções, vai ser ótimo, o pastor vai fazer esse estudo, as noções de que está chegando a vinda do nosso Mestre. E ele diz, todos esses adjetivos aí, é o que está acontecendo e ainda mais. E às vezes o cristão, por não conhecer a palavra que segue, o Deus a quem serve, não entende o que acontece nesse mundo. Poxa, mas a mãe matou o filho. Isso é um absurdo. Isso é a palavra do Senhor se cumprindo. Tempos trabalhosos que nós estamos vivendo. E isso são coisas que faz a gente querer desistir da fé, se a gente não conhecer a palavra de Deus. Se nós não tivermos respaldados na palavra do Senhor. Então, estar firme é uma coisa interessante, porque uma outra palavra que eu ia trazer, e depois eu trouxe esse versículo, era a respeito da caminhada. Quando eu malhei por um tempo ali na academia, para minha saúde, e ele tinha 3 Tiagos. E um era mais fortinho, um era altão, mais forte também, e um era mais magrinho.
E um malhava, era bem musculoso, e esse último que era mais magrinho, ele também malhava. Só que ele é atleta de corrida. E eu fiz essa comparação que é interessante. Quando você observa alguém que corre a curta distância, uns 100 metros, coisas do tipo, o treinamento é diferente de quem corre uma São Silvestre, por exemplo. É muito diferente. Então ele tinha menos músculo, mas ele tinha mais agilidade para se movimentar. Então, se colocasse 2 Thiagos com esse último Thiago mais magrinho, com certeza ele ganharia. E o exemplo que eu queria trazer é que a velocidade é menos importante. Você tem que ter noção de onde você quer chegar. E o preparamento para isso às vezes é árduo. Então quem corre 1 hora, 2 horas, não é o mesmo preparo de quem corre 5 segundos naquela velocidade luz. O cara que corre mais rápido, ele precisa de mais força. Mas o cara que corre por mais tempo, ele precisa ter um preparo maior para aquilo. E a vida cristã também é isso. Não depende da nossa força física, depende da nossa firmeza e constância na caminhada. Ainda que você tenha pouca força, que você não negue o nome do Senhor, é o que diz a palavra. Então, caminhar, mesmo que seja um ritmo pequeno, que aos seus olhos, aos meus, o certo é continuar caminhando, porque os tempos trabalhosos eles virão, eles estão aí para nos fazer desanimar, desistir da nossa fé. Então, essa caminhada, ela é árdua. O Senhor disse que nós somos como o ouro, e o ouro, ele é provado no fogo. Você imagina? Se ele faz essa comparação com nós, imagina o quanto realmente é trabalhoso caminhar. Mas ele disse que tem recompensa. Então a minha palavra de hoje é para a gente não esquecer da palavra do Senhor. Tem recompensa, tem direcionamento para nós. Essa caminhada é árdua? É sim. Trabalhosa? É sim. As coisas que estão acontecendo é de deixar a gente desesperado? Sim. A gente que tem filho mais novo, então a gente fica, Senhor, o que vai ser dessa geração que está vindo? O que vai ser do meu filho amanhã? Mas a gente tem que ter a consciência que nossos filhos são emprestados. Assim como nós vamos dar conta, eles também darão quando crescer. O que a gente precisa fazer é ensiná-los no caminho que devem andar, para quando eles crescerem e não se desviar. Continuar firme e constante. Essa firmeza precisa continuar, é um passo de cada vez. Hoje eu não fui na igreja, amanhã eu vou. Eu preciso estar lá em comunhão, porque isso é um mandamento do Senhor também. Ele nos direciona a estar aqui em comunhão com os irmãos, a seguir, a ser fortalecido por essa palavra e as demais palavras que são dadas, os louvores que são entoados. Cada coisinha é uma forma de nós ouvirmos o Senhor e continuar na palavra. E por último, eu gostaria de colocar assim Apocalipse 3, uma palavra conhecida. 3:11. Diz assim: venha sem demora, conserva o que tens, ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se o Senhor adverte a fim de que nós precisamos guardar o que nós temos, para que ninguém nos tome, significa que há uma possibilidade que isso seja feito. Então, se há uma possibilidade, nós precisamos estar vigilantes, para que nós não percamos a nossa coroa, para que nós continuamos firmes e constantes na palavra do Senhor, no ensinamento do Senhor, em estar em comunhão, continuar firmes e constantes, ainda com os tempos trabalhosos, ainda com tudo que tem acontecido, que muitas vezes é de tirar
as nossas esperanças, mas nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Isso é um dos princípios dos cristãos. Viver pela fé. Então a circunstância pode estar caótica ao nosso redor, até mesmo dentro da igreja, como eu disse. Quantos de nós não fomos magoados, mas quantos nós também não magoamos? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Não é só olhar para nós. Olha, fulano me magoou, mas quantas vezes você também não magoou fulano? E a gente precisa ter esse entendimento que nós somos falhos e estar dentro da igreja é aprimorar isso para que nós não venhamos falhar mais. É ser um pouquinho mais de Cristo, como a gente falou na escola dominical, pequenos cristãozinhos. É o que nós estamos aqui tentando fazer. Então, eu vou falhar, eu já falhei e vou continuar falhando. Mas o que eu preciso ter em mente é que eu quero ter essa mudança de comportamento, essa mudança nas palavras. Eu quero melhorar para eu poder continuar seguindo firme e constante, até o dia que o Senhor me dê essa coroa. A caminhada do cristão é tentar chegar no final com essa coroa. É não negar a fé. É continuar perseverando, ainda que os dias sejam trabalhosos. Então, a minha palavra de hoje é essa. Por mais desanimador ou problema que a gente passe, como saúde, tem muitos irmãos que sofrem na carne, como Paulo sofreu, e ainda assim ele não negou a sua fé. Não deixou de encorajar os outros, isso é muito importante. O que eu vivo hoje é um testemunho gerado para amanhã. Então as minhas dificuldades, as minhas dores, é para alguém que possa amanhã passar pela mesma dificuldade e eu exortar essa pessoa no Senhor. Olha, eu passei e eu continuei firme e perseverando e o Senhor me deu vitória. Então nós precisamos continuar firmes e constantes, sabendo que a nossa obra não é vã no Senhor. Amém? Eu agradeço. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque é a tua palavra. Te peço perdão, Senhor, pelos meus atos falhos, porque eu sei, Pai querido, que sou pecaminosa. Mas, Senhor, que diante dos teus olhos eu venho, Senhor Jesus, reconhecer as minhas falhas. Eu entrego cada irmão, Pai querido, nessa manhã nas tuas mãos. Cada coração, Pai querido, a qual tua palavra foi em direção. Que nós possamos continuar firmes, Senhor, e constantes. Sabendo, Senhor Jesus, que o mundo, Senhor, traz aflições, não somente espiritual, mas carnal para nós. Mas, Senhor, que a nossa expectativa de vida não é aqui, Senhor, e sim na glória, um lugar onde o Senhor está preparando, Senhor, algo maravilhoso para nós. Essa, Senhor, é a nossa esperança e essa, Pai querido, é a nossa fé. Pai, que nós possamos firmar a nossa fé na Tua palavra, os nossos passos, Pai querido, na Tua caminhada, Senhor. Pai, eu te peço, cada, Pai, coração aqui nessa manhã, cada família aqui representada, Pai querido, cada um, Pai querido, que tem um parente desviado, alguém, Pai querido, que ainda precisa reconhecer a Tua grandeza, que precisa reconhecer que nós também, mesmo na igreja, somos falhos. Senhor, que nós não somos exemplos, Pai querido, para muitos lá fora, mas que nós estamos tentando melhorar, Pai querido, que essas vidas possam se render aos Teus pés. Pai querido, que as feridas possam ser saradas, não só no coração lá de fora, mas aos nossos corações, Pai querido, para que nós possamos entender, Pai querido, e viver, Senhor, a Tua palavra. Pai, que nós possamos continuar firmes até o dia, Senhor, da Tua vinda, que nós não venhamos vacilar, Pai querido, mas permanecer fiel, assim como o Senhor é fiel conosco, Pai, e diz na Tua palavra, não pode negar a si mesmo. Então, Senhor, que nós possamos continuar firmes e constantes, Senhor, na Tua palavra e nessa caminhada. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido irmão Tamara. Glória a Deus. Há 9 anos que ela é livre, né? Como ela falou aqui. Esse negócio de ser livre é muito interessante. E as pessoas se tornam livres pelo Evangelho de alguma forma, eu não sei como, se tornam escravos novamente.
Então, mas essa palavra hoje pela manhã toca no teu coração de forma que você possa saber que essa possibilidade existe. Mas pela guarda, pela proteção, pela consagração da sua vida, isso jamais vai acontecer. Amém? Amém. Muito bem. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do Além. Faz essa oração de consagração. Se você sabe a letra, fecha teus olhos, põe essa oração aí no coração. Antes da gente terminar. Vamos lá. Pode, claro. E até seis instrumentos, né? Também dá, vamos lá. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos de olheiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso conforme a vontade dele, como tu queres, aleluia, Senhor amado. Quem é ele? Quem sou eu? Tu és o oleiro e eu faça-se a tua vontade, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor, recebe essa oração cantada. Agradecemos pela vida da tua serva que nos trouxe o recado, a palavra, que relata, Senhor Deus, Pai de amor, a transformação que tu fizeste em sua vida. E nós assim agradecemos, Pai. Pedimos que continue abençoando ela e toda a sua família. Recebe como todos nós, irmãos, na fé com ela, a gratidão pelo emprego que ela testemunha aqui. Senhor, nos prepara, nos conduz ainda, Senhor Deus, nessa manhã. Pedimos, Senhor Deus, que tu sejas, Pai de amor, com cada um. Mais uma vez pedimos pelos enfermos que aqui não puderam vir. Ó Deus, que a tua mão de poder, graça e misericórdia alcance a cada um deles. Oramos, pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Giovânia, por favor. Bom dia, igreja. Bom dia. Saúde a todos com a graça e paz que vem do Senhor Jesus. Né? Amém. Agora eu quero convidar as crianças para receber a oração. Desde já eu já quero agradecer a colaboração da igreja. As mães têm enviado fotos para mim. Ainda falta, mas ainda dá tempo, tá, gente? Até o meio da semana, que eu vou estar providenciando, para poder fazer as fotos. Então ainda dá tempo. Palavra maravilhosa, né? Durante esses dias, eu estive falando exatamente sobre isso com o senhor
a qual nós estamos conversando, que nós não podemos perder o nosso foco é Cristo, né? Sobre os irmãos, sobre a igreja, nós temos sim Cristo em comum, mas jamais colocar nossas expectativas no outro, porque assim como foi falado, nós também temos essa tendência a estar falhando, né? Então temos que estar buscando realmente a melhorar cada dia mais para estar agradando o nosso Deus. Amém? Agora eu vou estar pedindo a irmã Edilane que esteja fazendo essa oração para abençoar nossas crianças. Nos dividimos em